Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Vamos falar sobre a súmula 382 do STF. Ao ingressarmos em seara que diz respeito à possibilidade de configurar-se como relacionamento estável a união entre homem e mulher vivendo em tetos diferentes e com a intenção de constituir família, precisamos esclarecer que a nossa Suprema Corte, ao cuidar da necessidade da coabitação para caracterização da vida em comum, a repugnou, fazendo insurgir a súmula 382 em nosso entendimento, não revogada e com plena vigência. O referido texto sumulado preleciona o seguinte: a vida comum, sob o mesmo teto, more uxório, não é indispensável à caracterização do concubinato. E nem se diga terem os ilustres ministros da nossa mais alta corte aprovado a vigência desse tipo de vida comum acima notificado. Tão somente por força de um exercício de futurologia sobre aquilo que viria a acontecer futuramente no seio das relações sociais. Muito pelo contrário. A súmula 382 tem origem no fato da sociedade brasileira ter experimentado enormes transformações no período compreendido entre as décadas de 60 e 80 do século passado. Com efeito, o Poder Judiciário sempre foi a caixa da ressonância das mais legítimas reivindicações da sociedade, constituindo-se no último bastião de resistência àqueles que agem com desprezo e insensibilidade perante o direito alheio. Assim, quando a voz rouca das ruas já ecoava a alto e bom na planície, pleiteando o reconhecimento da existência do então denominado concubinato, atualmente designado como união estável, mesmo que morando os envolvidos em tetos diferentes, é que tivemos a promulgação da falada e vigente súmula número 382. Também por excesso de cautela, é importante não confundir união estável em tetos diferentes com o instituto do concubinato, que tem sua definição albergada no âmago do artigo 1727 do Código Civil, em vigência. Mister se faz afastar a mínima dúvida que possa existir a respeito dos assuntos supramencionados. A súmula 382, emanada do Supremo Tribunal Federal, nasceu anteriormente à vigência da Constituição Federal de 88, aplicando-se a lições nela exaradas, as relações entre pessoas de sexos diferentes que, embora residindo em locais diferentes, são reconhecidos nos seios da comunidade onde habitam, como uma entidade familiar, com o objetivo de fazer parecer que casados fossem. Em sentido inverso, a figura do concubinato, albergada no mesmo código retrofalado, mais precisamente no seu artigo 1727, trata da relação amorosa mantida entre homem e mulher, onde um deles ou ambos encontram-se impedidos de se casar. Melhor explicando, o concubinato é reconhecido como a relação contínua e duradoura, de caráter não eventual, entre homem e mulher, que sejam casados ou conviventes e vivam sob o mesmo teto com outra pessoa. Todavia, na hipótese de ambas as partes envolvidas na relação não eventual serem separadas judicialmente, divorciadas, solteiras, viúvas ou separadas de fato, não teremos emergido a figura do concubinato. Nessa hipótese, teremos, isto sim, a vigência de uma relação estável devidamente regrada pelos artigos 1723 e 1725 do mesmo Código acima comentado. Não se pode perder de vista, sob pena de efetivarmos uma avaliação pouco parcimoniosa, quais os fatos que contribuíram para que a súmula 382 fosse recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal, bem como quais os elementos reconhecidos como caracterizadores da união estável, agasalhadas pela revogada súmula 380 do STF. Com efeito,
passo a passo, as leis 8.971 de 94 e 9.278 de 96 e o novo Código Civil, por meio dos dispositivos qualificadores daquilo que é considerado com relação estável, fizeram obsoletos os mandamentos incertos da súmula 380, vigente desde o mês de agosto de 1964. Nada aconteceu entre uma noite e um dia. Foram décadas de conjugado esforço entre a advocacia e sociedade, que levaram nossos sodalícios a acolherem a vida sob o mesmo teto ou não, como entidade familiar, capacitada para gerar direitos e obrigações em paridade com aqueles anteriormente alcançados pelas pessoas casadas perante as notas do cartório de registro civil.